Nossa segunda-feira, estamos começando uma nova série hoje chamada Intimidade. Uma das melhores séries, eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração, porque você sabe que Deus não tem filhos preferidos, mas Deus tem filhos que o preferem. E a intimidade revela isso. Já sabe, curte, comenta, compartilha, inscreva-se aqui, ajude a impulsionar esse canal ainda mais. Embora para a nossa primeira mensagem da série. Que o Senhor te abençoe. Daniel capítulo 6, verso 4 diz: Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele erro nenhum ou culpa. Disseram, pois, estes homens: Nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Essa série eu tenho certeza que vai falar ao seu coração, porque todos nós buscamos intimidade com Deus. E eu quero trazer alguns personagens que viveram de uma maneira íntima, ligada com Deus, e mostrar os desafios deles que eles também enfrentaram. A intimidade com Deus não quer dizer uma isenção de problemas, não quer dizer uma isenção de situações difíceis, de contratempos, muito pelo contrário. Às vezes, a intimidade com Deus vai nos colocar em situações ainda mais incômodas, ainda mais difíceis, como no caso desse Daniel. O primeiro personagem que eu escolhi para poder falar foi justamente esse homem. Aqui no capítulo 6, Daniel não é mais um garoto de aproximadamente 18 anos que chegou na Babilônia, não era mais um jovem vindo de uma terra estrangeira. Daniel já tinha conquistado seu respeito. Daniel já era o senhor Daniel, já era um homem de cabelos brancos, a qual já tinha o respeito de toda aquela circunvizinhança. É claro que isso despertou a inveja de muita gente, e ser fiel a Deus vai despertar a inveja de muita gente, a perseguição de muita gente. E este mesmo Daniel tinha uma vida ilibada. Ele seria levantado entre os maiores do governo do Nabucodonosor. Só que aconteceu uma tragédia. Quando Daniel estava crescendo, quando Daniel estava avançando, alguns homens, também concorrentes de Daniel àquele cargo, começaram a inventar um monte de coisa para tentar tirar Daniel da cena. O que a gente pode observar nisso aqui no meio desse contexto? Esses homens tiveram uma ideia: vamos armar uma para Daniel. Começaram a fuçar a vida de Daniel e não acharam nada na vida de Daniel, porque não havia nenhum erro, um homem de um caráter ilibado. E aqui que eu quero conversar com você, porque algumas lições nós podemos observar disso. Ser fiel a Deus vai te colocar de vez em quando no fronte de batalha, no meio do fogo cruzado. É claro que eu digo de vez em quando, porque existem momentos na vida da gente, do crente fiel, a qual Deus nos faz experimentar períodos de paz, assim como foi com Salomão. Davi enfrentou os reis e reinos, e Salomão experimentou um tempo de muita paz. É claro que Daniel estava aqui, e esse costume que ele tinha de servir a Deus, de andar com Deus, era um costume único daqueles que amam e adoram ao Senhor. Por isso que ser fiel a Deus é te colocar no fronte da batalha, porque isso vai despertar a ira de muita gente que não tem o mesmo temor, que não tem o mesmo propósito, a mesma visão. Servir a Deus muitas vezes vai nos colocar nas covas dos leões, a qual as pessoas querem nos devorar e trucidar, a qual a sua fidelidade, a sua integridade a Deus vai te colocar muitas vezes em posições muito arriscadas. Mas não é isso que você deve temer, não é isso que você deve se preocupar, porque mais perigoso do que a cova dos leões é a falta de intimidade com Deus. Daniel tinha muito mais medo da intimidade com Deus, de perder essa intimidade com Deus, do que estar na cova dos leões. A cova dos leões para Daniel era um peixe pequeno em comparação a estar longe de Deus. Porque quem é íntimo de Deus, quem ama o Senhor, sabe que um dia longe dos átrios do Senhor, um dia longe da presença do Senhor, é o que equivale a mil dias de tormento e tristeza, de dores eternas, porque depois que você conhece e descobre quem é o Senhor de verdade, não dá para viver longe do Senhor, não há vida fora de Jesus. É por isso que muitas vezes na nossa vida e caminhada existem momentos que parece que o céu está de bronze para nós. Parece que Deus parou de falar, e se você tem uma vida íntima com Deus, você sabe que esses dias doem no nosso coração.
Mas existem dias que mesmo na cova dos leões, nós nos sentimos de uma forma ainda mais cheia da presença do Senhor. A cova dos leões, ela nos assusta. A cova dos leões nos amedronta. Mas a cova dos leões nos dá a certeza da presença do Senhor para conosco. A cova dos leões nos faz estar mais perto de Deus. É por isso que você está desesperado porque te lançaram em uma cova, te lançaram em provações, te lançaram em situações difíceis. Saiba de uma coisa, não foi homem nenhum que te jogou nessa situação, mas o próprio Senhor. A Bíblia diz que o próprio Espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado. Mas ele não levou Jesus e abandonou lá. Ele foi com o Senhor e esteve lá com o Senhor. O Senhor não nos joga no fronte da batalha e diz se vira, Ele vai conosco. O Senhor nos atrai com cordas de amor e dessas mesmas cordas Ele nos envolve e é a intimidade com o Senhor que nos faz perceber que Ele está conosco mesmo nos dias de batalha, mesmo nos dias de provações, mesmo nos dias de covas de leões. O Senhor não nos abandonou e nem nos deixou. É por isso, se você está tremendo, morrendo de medo, aquieta o seu coração. Seja íntimo do Senhor, porque mais perigoso do que a cova dos leões é a falta da intimidade com o Senhor. Não tema a cova dos leões, tema em ficar longe do Senhor, porque longe do Senhor nós não temos alternativas, mas perto do Senhor não há cova dos leões que nos pegue, não há cova dos leões que nos pare. Esses homens não acharam erro, Daniel. Você acha que ele ficou com medo? Subiu a vida dele, a rotina dele do mesmo jeito. Continuou orando ao Senhor 3 vezes ao dia, clamando ao Senhor. E aqueles homens, infelizmente, a cova que eles armaram para Daniel, foi eles mesmos que caíram. A ideia desses homens era simples: ninguém adore a outro Deus senão o rei. Busque socorro no rei. Daniel não era assim. O Senhor Daniel, ele tinha seus pés firmados na rocha. Ele sabia que ele poderia recorrer ao Senhor a qualquer momento. Entenda que um decreto humano, apesar de muito poderoso, por maior que seja a autoridade, entenda que essa autoridade é sujeita também a Deus. É Deus que governa tudo. Todo o controle está nas palmas das mãos do Senhor. É por isso que, se a sua fé te colocar em posições desconfortáveis e para manter a sua fé é preciso às vezes ir para a cova dos leões, não tenha medo. Vá seguro, porque o Senhor é contigo, porque o mesmo Deus que esteve na cova dos leões, fechando a boca do leão para Daniel, é o mesmo que está com você todos os dias, nos frontes da batalha da sua vida. Você não está sozinho. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por gente que vê no nosso devocional, que está se sentindo sozinho, esquecido, amedrontado, abandonado. Senhor, tem misericórdia. Ajuda essa pessoa a levantar a cabeça, a levantar os olhos para os montes e ver que o Senhor vem ao socorro. A minha oração é que essa pessoa viva o socorro e cuidado do Senhor, que ele possa te perceber nos mínimos detalhes. Assim eu oro, Senhor. Nos dá uma vida íntima com o Senhor, intimidade com Deus. É o que nós te pedimos, é o que nós desejamos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe e fique na paz. Até o nosso próximo devocional. Abraço, gente boa!